gente, eu falei sobre outro profeta, aí eu vim falar sobre o outro, esse profeta, né? Joel, o profeta Joel, muito, não muito conhecido, né? Mas é um grande profeta, gente. E a profecia do profeta Joel, a profecia do profeta Joel, ele profetizava sobre o quê? O profeta Joel, no meu estudo, que eu estudei, li a Bíblia todinha. O livro é pequeno, né? Ele é dos profetas pequenos, Joel. Não pela importância, porque o livro dele é pequeno. São 12 profetas menores. Porque eles são de menos importância, é porque os livros deles são pequenos. Por isso, foram escritos a escrita hebraica foram encontradas 12 histórias, que é 12 profetas menores, entendeu? Porque são livros pequenos, não são o livro deles são poucas páginas, por isso são dito que é um profeta menores, e o profeta Joel foi um deles. E o profeta Joel, o caso do profeta Joel, que ele no ano que o profeta Joel profetizava, foi no reinado de Joás de Judá por 835 a.C. Isso, se estiver correto, que eu acho que tá, né? Ele teria sido contemporâneo entre Osés e Amós. O profeta Joel, o que ele mais profetizava, o que ele mais falava na sua mensagem, primeiramente foi sobre a praga de gafanhoto, né? Que ele profetizou a praga de gafanhoto. E outras coisas que ele profetizava sobre o arrependimento, sobre que a pessoa tinha que se arrepender, que o que Deus queria mesmo não era só aparência, que Deus queria um coração contrido, um coração arrependido. Era isso que o profeta Joel profetizava. E o que mais? A maioria das profecias do profeta Joel foi mais embasada no livro Apocalipse. As visões, na verdade, as profecias que ele teve, o profeta Joel, foi sobre o Apocalipse, as coisas que aconteceram no Apocalipse, no livro Apocalipse. As profecias que ele teve, a maioria, na verdade, que ele teve foi sobre o Apocalipse. Ele profetizava muito, ele profetizou sobre a praga dos gafanhotos, sobre o arrependimento, que a pessoa devia se arrepender, e sobre o Apocalipse. A todo momento, se você ler a história de Joel, você vai ver que tudo que ele fala é sobre o arrependimento, é sobre a praga dos gafanhotos, e é sobre sobre a história, sobre a profecia dele é sobre a história do Apocalipse. Nada menos que ele fala é do futuro, né? Do Apocalipse. As prenúncias que ele dá no livro dele é sobre Apocalipse. O profeta Joel mais que falava era sobre as pragas dos gafanhotos, que foi muito importante essa profecia que ele teve, a praga do gafanhoto, o arrependimento e a prenúncia do livro Apocalipse. Naquela época, quando ele profetizou as coisas do livro Apocalipse, não existiu o livro de Apocalipse porque é Novo Testamento, entendeu? Só existiu, ainda estava no Velho Testamento. Mas ele indagava muito o livro Apocalipse. Tem muitas profecias dele no livro de Joel que é sobre o Apocalipse. É sobre o Apocalipse, que vai ter a guerra do Armagedon, que Deus vai retalhar e vai ter uma nova aliança com o seu povo. O profeta mais Joel, o que mais profetizava era sobre isso, era sobre o Apocalipse. A profecia dele era sobre o Apocalipse, o arrependimento, que ele indagava mais, e a praga do gafanhoto, que foi muito importante, né? É o que ele mais fala sobre isso.
Se você ler Joel, você vai entender o que eu tô falando, que ele fala mais isso. As prenúncias dele é mais sobre o livro Apocalipse, que naquela época não existia, mas ele já estava dando indício, né, do novo livro, que é o Novo Testamento que ia ter. Ele já estava dando início. E não só ele, outros antes deles já estavam dando prenúncio no Messias, né? Já estava dando entre as profecias que já, por exemplo, o profeta Jeremias, ele já profetizava o Messias, a pré-vinda do Messias, ele já profetizava. E fora outros, né? Que já estava indicando Jesus. Esse aqui é o Novo Testamento. O profeta Joel nada mais indica o livro do Apocalipse. As pronúncias dele que tem no livro Joel é isso. E é isso que eu deixo para vocês. Amém. Que esse vídeo tenha sido um vídeo de sabedoria, de entendimento, mais para você entender sobre a história do profeta Joel, né? E que tem muitos vídeos aí na internet sobre o profeta Joel. E eu digo o que eu entendi, né? Porque eu li o profeta Joel, a pronúncia dele é sobre isso. Não que ele não era muito, era importante, ele estava aprendendo, o profeta Joel já estava falando, indicando o Apocalipse, o livro Apocalipse, sem ter o Apocalipse ele já estava indicando. Quer dizer, ele foi um profeta importante, né? E não só isso, sobre a profecia das pragas de gafanhoto, é porque a gente não entende, né? Porque gafanhoto naquela época era exército. A simbolização de gafanhoto tinha até o símbolo como de exército, entendeu? Aí, aquela profecia que ele deu de gafanhoto era como fosse um exército que ia destruir a área, né, de Israel, entendeu? Mas era a pronúncia mais de Joel, era mais a pretensão dele era Apocalipse, o livro Apocalipse. A profecia de Joel é sobre o livro Apocalipse. E o que ia acontecer? No final dos tempos ia ter guerras, maremotos, ia ter muitas coisas ruins. E no final Deus ia ganhar aquela batalha, ia ter a nova aliança ali com o seu povo, né? A profecia dele é essa, o profeta Joel. E fala sobre arrependimento, que Deus quer um coração contrito, quer um coração verdadeiro, se arrepender de seus pecados. É isso que o profeta Joel. Por isso, eu espero que esse livro, que esse vídeo tenha abrido tenha abrido mais sua mente, né, sobre o profeta Joel, que é muito de importância, né, dos profetas menores, mas não de importância, mas porque o livro dele é pequeno, mas foi um grande profeta, né, que ele dava para sua profecia no reinado de Joás de Judá por 835 anos antes de Cristo, entendeu? E fica aí, né? Eu já dei outros vídeos sobre o profeta, né? Sobre o profeta Jeremias, sobre o profeta Oséias. E agora eu tô dando mais um sobre o profeta Joel. Entendeu? E também não fala muito da morte dele. Não fala, entendeu? Da morte dele. Eu li, ele só mais fala sobre as profecias, sabe? Ele só fala da profecia das pragas de gafanhoto, de arrependimento e da profecia do Apocalipse. Mas ele não fala... nem fala, na verdade, nem no nascimento dele, não fala, e nem fala da morte dele, não fala do profeta Joel. Tem que pesquisar muito aí, né? Mas acho que deve estar aí na internet, deve ter tudo, né? Só sei que no livro, assim mesmo, da Bíblia, não fala do nascimento, nem fala da sua morte. Eu tô dando o que eu estudei da Bíblia, né? Não fala. Mas eu acho que aí na internet deve ter, né? Mais a fundo. Eu só vim falar o que ele profetizava, né? Eu tô falando o que eu estudo na Bíblia, o que eu estudo, né? Amém?